Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. Um episódio aí mega especial, né? E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, bora pra Gotham, porque esse episódio vai ser muito louco. Exato, estamos aí com um convidado especial. É a primeira vez aí que ele participa do Bacon Podcast. Espero que seja a primeira de muitos episódios, né? O primeiro de muitos episódios. Seja bem-vindo. Marcos, eu agora preciso de uma ajuda. Como é que se diz o seu sobrenome? Cara, é bem tranquilo, é Marcos Ruppelt mesmo. Marcos Não tem Ruppelt mistério. mesmo, né? Então seja bem-vindo, Marcos Ruppelt, ao Bacon Podcast. Valeu, pessoal, agradeço o convite e vim aqui falar de um filmaço, hein? The Batman é um belo filme. Exatamente. E, gente, antes de mais nada, antes de a gente entrar no assunto aí, né, nesse assunto aí que todo mundo tá esperando, né, que é sobre esse filme, The Batman, ou A Vingança, né, também podemos dizer assim. Vamos, então, né, às nossas redes sociais. Então, se você está chegando aqui agora, você não conhece o Bacon Podcast, siga-nos no @BaconPodcastBR lá no Instagram. E do Instagram você vai para todos os outros lugares, site, enfim, né, lá é onde você vai ter o link para acessar o nosso site, e lá você consegue acessar os nossos vídeos do YouTube, os nossos outros podcasts. E já falando do YouTube, é claro, esse podcast que você está ouvindo, ele também está no YouTube. Se você não gosta de muitos cortes, muita edição, que é uma coisa mais crua, mas faz questão de nos ver, nos acha lindos, né, ao ponto de querer ver a gente aí por um pouco mais de 1 hora de podcast, então vai lá no YouTube, né, vai lá. Eu particularmente prefiro só ouvir, mas se você quiser ver, vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, que isso já vai ajudar a gente pra caramba, ainda mais no YouTube, que nós estamos com uma campanha pra chegar aos 1000 inscritos. Pois é, gente, a gente ainda tá pequenininho, então nos ajuda. E também, se você quiser nos ajudar com algo a mais, estamos aí também com a campanha do Apoia-se. Então, o Apoia-se, né, nós hoje estamos aí com 5 colaboradores aí que estão nos ajudando a manter o podcast, a manter a qualidade, a manter a distribuição. Então, peço também a sua colaboração, vai lá e nos ajuda, o link vai estar na descrição. Marcos, por favor, então, quem é o Marcos? Eu ouvi falar que você tem um podcast aí num pessoal aí, um pessoal que tá fazendo barulho aí, né, atualmente, que tem uns documentários aí, umas coisas aí, alguma coisa assim. Então, apresenta pra nós o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar. É um podcast novo, o Red Pill é um podcast da Brasil Paralelo, sobre cinema, sobre cultura geral. Felizmente eu consegui roubar uma vaguinha lá das 4 cadeiras fixas da mesa. O dono lá, o nosso monarca, é o Guilherme Freire, né? Eu só sou um participante do feudo dele lá. E felizmente a gente tem um podcast há pouco tempo na Brasil Paralelo, especificamente esse, que é o Red Pill, desde setembro do ano passado. Mas as coisas estão indo muito bem, a gente gravou alguns episódios para o YouTube, e quem assina Brasil Paralelo para assistir nossos filmes, nossos documentários, tem acesso a 20, 30, 40 episódios. Aí lá mesmo a gente comenta os nossos próprios filmes, né? Inclusive eu trabalho na BP com essa parte mais do cinema em si, dos filmes, né? Trabalho com a marca da BP Select na área de marketing lá, então a gente faz um trabalho legal de tentar, digamos, proporcionar uma experiência de streaming um pouco diferente dessas dos grandes players aí, dos players tradicionais. Então o podcast é um dos braços do nosso streaming, né? As pessoas podem assistir ao filme, podem depois ver a conversa no podcast, e podem também ver uma análise completa de algum professor lá, que daí é uma análise em vídeo de 20, 30 minutos. Então tá sendo um trabalho bem, bem legal, bem prazeroso. Cara, você deve ser o cara mais feliz do mundo, né, meu? Eu quero ser assim quando eu crescer também, né? Trabalhar com aquilo que você gosta. Imagina, trabalhar com cinema, com essas coisas assim, documentários, podcast. Pô, maravilha. Estamos com vagas abertas, hein? Muito bem, né? Então, gente, para facilitar, os links estão na descrição. Acho que dispensa a apresentação da Brasil Paralelo, né? Não sei, alguém aqui não conhece. Mas vamos deixar o link, vai que o pessoal não ouviu. Vamos deixar, exato. Fique à vontade. Claro, vamos deixar o link. Falando em se apresentar, o que é Brasil, né? Enfim. Mas muitos dos nossos documentários, programas, podcasts, programas de entrevista estão gratuitos no YouTube. Então, é legal vocês, quem não conhece ainda, ver uma amostra gratuita, navegar no nosso canal e se curtir bastante. Aí tem uma área de assinantes com o dobro, o triplo de conteúdo lá.
E que é maravilhoso, né? O Brasil Paralelo, meu. Tava brincando no começo, mas tá fazendo um trabalho incrível. Eu faço questão aí de agradecer a todos aqueles que participam do podcast que trabalham no Brasil Paralelo, né? Então, vocês estão fazendo um trabalho incrível, né? Eu acho que aquilo que vocês estão fazendo para o Brasil não tem preço, né? Então, parabéns aí pra você e pra todos, né? O trabalho é tão bom que a gente faz jabá de graça aqui no Bacon. Faz jabá de graça, exatamente. Obrigado. Não, e o Bacon também é um sinal disso, é um sinal de que mais pessoas estão se movimentando para falar de cultura, falar das coisas que a gente gosta, de uma forma mais aberta, né? Menos censurada e mais livre, defendendo os valores que a gente acredita. Isso é muito importante. Isso aí. Exatamente. Então, mais uma vez, todos os links para facilitar o seu caminho, meu caro ouvinte, estão na descrição desse episódio. Então é só você ir lá clicar, que já vai facilitar, você já vai seguir todo mundo que você quer seguir, já vai acessar todo o conteúdo que você ouviu aqui, quer acessar, enfim, né? E, gente, vamos lá, né? Eu quero começar aqui o podcast, ainda nessa introdução do podcast, eu quero soltar uma pergunta, né? Nós vamos falar sobre o Batman, vamos falar sobre esse filme novo, né, do Matt Reeves, e eu quero saber de vocês. Vamos lá. Quero saber se vocês vão conseguir responder isso, hein? Porque às vezes vai ver, ainda tá formulando, né, essa ideia, ainda tá desenvolvendo isso, ainda não sabe responder. Mas, na opinião de vocês, qual é o melhor Batman? E eu não estou falando de HQ, não estou falando de série animada, não estou falando de série de TV, estou falando de adaptação pro cinema. Então, pra vocês, qual é o melhor Batman que foi adaptado no cinema? Alguém aí arrisca começar? Não, eu posso falar sem problema. Quero ouvir a Fernanda, quero ouvir o Bruno. Pra mim, o melhor Batman é esse último. Não tem, primeiro porque ele, pra mim, ele é um Batman pra minha geração. É um Batman emo, gente, pelo amor de Deus. Caraca, um eu Batman. nem sei, mas... Começou Você dolorido. já não gostou, né? É um Batman roqueiro. Não, eu teve uma hora do filme que eu até zoei. Eu falei, gente, tá faltando tocar uma My Chemical Romance no fundo aqui dessa franja do Robert Pattinson. Não, mas sem zoeira. Eu realmente gostei muito desse Batman e ele é o meu Batman favorito. Eu gostava muito do Batman da trilogia anterior, mas eu já era fã do Robert Pattinson desde que ele era o Cedrico. Então já é um ator que eu gosto muito. E pra mim foi a melhor adaptação de Batman. Foi o filme que eu mais gostei até agora, não tem jeito. Parabéns. Eu vou defender o filme também. Eu gosto muito mesmo. Ainda é cedo para botar o Pattinson ali como o melhor Batman para mim. Acho que vamos precisar de um segundo, de um terceiro filme de mais tempo para maturar. Mas ele tem potencial, sim. O primeiro filme foi muito bom. E o Michael Keaton, que é o Batman dos anos 90, também é um excelente ator. Tem muita gente que acha os filmes dos anos 90 muito fantasiosos, mas para quem leu as HQs, assim, são filmes muito prazerosos de assistir, que tem tudo a ver com a história do personagem. O único Batman mesmo que eu acho que destoa um pouco pelo excesso de violência e por ser aquele personagem um pouco mais velho do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, é o Ben Affleck. Eu acho esse o mais fraco. Então, ressalvas feitas, o melhor Batman para mim ainda é o Christian Bale pela unidade dos três filmes, pelo heroísmo que ele traz na história. Ele ainda, para mim, deixou, digamos assim, uma marca na minha trajetória assistindo filmes, né? Mas eu acredito que o Batman mais jovem, esse Bruce Wayne roqueiro, tem chance no futuro de se tornar também o número 1. O carinha tem potencial, né? O carinha tem potencial aí pra Todo mundo crescer, falou mal né? Pra dele, desenvolver. né? Mas Eu vou morder a Exatamente. língua tanto nesse podcast ainda. Toda vez que eu falo desse cara, eu vou acabar mordendo a língua. O Bruno detesta ele. Eu xinguei tanto ele. Eu falei, não, aquele vampirinho não é possível, não pode ser o Batman. Não tem como. E eu mordi a língua, né? Eu falei que ele era um bom ator. Eu já vi vários acho que filmes dele que eram bons. Esse estranhamento foi coletivo, eu acho mesmo, né? Por conta dessa marca do Crepúsculo que ele tem. Então, gente, mas Crepúsculo, tem que esquecer que Crepúsculo existiu, entendeu? O Crepúsculo foi ruim pra todo mundo. Muitos atores começaram em filmes fracos, né? Grandes atores até. Se pegar a carreira do Tom Hanks, do Leonardo DiCaprio, no começo da carreira eram uns filmes meio estranhos, uma série de TV bem baratas, assim. Aconteceu com o Robert Pattinson. Agora muitos bons diretores estão convidando ele para os projetos e ele está começando a crescer na carreira.
E tem esse efeito de subida, né? Eles que começam assim com filmes baratos e também eles descem, né? Porque o Tom Hanks tá fazendo uns filmes pra Netflix aí que você tá de brincadeira. Tá parecendo... O Nicolas Cage é craque. O Nicolas Cage, né? Cara, parece que ele tá devendo, ele tá precisando de dinheiro, não sei o que acontece. Tá precisando de... Como que é o nome do Duro de Matar? Como que é o nome dele? Bruce Willis. Bruce Willis também, pelo amor de Deus, ele tá fazendo... Toda semana aparece um filme novo dele, e tipo, você fala, caramba, o que que tá acontecendo, né? Mas assim, falando do Batman, né, falando do melhor Batman, na minha opinião, é claro que eu acho que isso tá muito cedo pra falar, mas é claro, a gente tem que render, a gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que gerar vídeo pro YouTube, né? Com uma thumb bem que chama bastante atenção. Então por isso que a gente tá falando disso agora. Mas é claro, pode ser que a gente mude de ideia também, com o tempo. É o Marcos aí que falou da trilogia do Nolan, mas pode ser que depois ali de mais uns 2 filmes com o Robert Pattinson ele também mude de ideia. Enfim, então é muito cedo pra falar. Porém, eu gostei muito do Batman dele. Igual isso, eu acho que ele tem potencial, acho que ele vai crescer bastante ainda. É claro que a gente vai falar um pouco mais aprofundado no podcast, então você que tá vendo esse vídeo no YouTube, depois vai lá e escuta o podcast que vai estar aí no final desse vídeo pra você entrar e ver todas as nossas opiniões sobre o filme. Porém, eu gostei porque mostra um Batman detetive que eu ainda não tinha visto. Eu gostei muito disso também. É um Batman muito raiz, entendeu? Por mais que seja Robert Pattinson, esse Batman detetive é um Batman muito raiz. Eu gostei muito. Então, assim, nesse momento, eu estou com a Fernanda também. E eu tô gostando muito aí do Robert Pattinson como Batman. Tem alguns pontos que eu vou falar que eu não curti muito, mas enfim, eu acho que não perde aí a graça, né? E eu acho que o trabalho que ele fez. Então eu vou empatar essa parada, porque, né, eu já ia votar no Bale de qualquer forma. A única coisa dele que me incomoda é aquela boquinha dele quando ele tá vestido de Batman, que aquilo lá pra mim não vai, parece que, sei lá o que aconteceu, perdeu um dente ali. Aquilo pra mim é muito ruim, mas de resto não tem como falar, é muito legal. Toda a parte tecnológica, né, e a coerência do Batman como um todo, do desenvolvimento dele dos 3 filmes, cara, é muito bom. Uhum. Não tem como não ser. Exato. Não, é muito bom. Eu acho mais mérito, inclusive, do Nolan do que do próprio do Bale, né? Porque, apesar de ser um ator, não tem nem como falar que ele é um ator ruim, né? O cara só faz filmaço, mas eu acho que é muito mais de roteiro e direção do que propriamente da atuação. Uhum. O que me incomoda no Batman dele é o piquinho e o... Tipo, é um negócio muito... Quando eu assisti o Beguins pela primeira vez, e ele começou a falar, eu falei, caraca, mano, que é isso? O que tá acontecendo? E tem uma coisa interessante de falar também, o Pattinson, né, como esse The Batman, ele já é, acho que o 6º ou 7º ator a fazer o Batman nessas adaptações, então... Sim. Ele carrega um peso muito grande, e ele carrega o peso também de esse ter sido o grande sucesso da Warner e da DC nos cinemas. Até hoje a Warner e a DC correm atrás dessa fórmula, desse modelo de negócios dos heróis no cinema. Eles infelizmente não acertaram a mão ali com a Liga da Justiça. Então eles precisavam trazer alguma novidade. Então as pessoas podem estranhar no começo, mas pô, o Pattinson realmente é um Batman mais jovem, né? Ele tá, tipo, digamos, no 2º ano da jornada dele. Se vocês observarem, ele já tem a confiança do comissário Gordon, já tem o bate-sinal lá em cima da torre, mas ele ainda tem uma desconfiança da população, da prefeita, dos policiais, etc. Dele mesmo. Então, dele mesmo, exato. A gente percebe que ele, muitas vezes, ele vive nas sombras, porque ele tem até uma tendência meio suicida, meio violenta, ele está tentando se encontrar naquele mundo. E o filme, eu acho que essa é a grande ideia do filme, né? Até já partindo do ator para o filme, é sair, digamos, de uma vigilância egoísta para preencher o vazio dele, por uma vigilância em prol de Gotham, né? Então eu percebo que essa é a proposta do Matt Reeves, do diretor do filme, até por isso que acho que a escolha pelo gênero noir, que é esse gênero das sombras, do escuro, é uma coisa proposital, né? Que eu vivo num mundo cinzento e eu preciso fazer com que o meu personagem crie algum sentido para a vida dele, que não seja em prol de benefício próprio, mas também que contribua para as pessoas próximas a ele. O noir tem muito disso. E dito isso, vamos começar então o podcast? Porque senão a gente vai aqui, ó. Eu vi que você começou ali, eu já vi o Bruno já. Eu falei, não, Bruno, segura aí, vamos soltar a vinheta e a gente manda ver. Mas isso aqui já ficou muito bom aí pra gente depois usar também no YouTube. Então vamos lá. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast. Senhoras e senhores, estamos então falando sobre esse filme aí tão aguardado, né? Estamos esperando, enfim, né? É um filme aí que causou polêmicas desde quando revelaram qual seria o protagonista do filme, e é justamente sobre isso que nós queremos falar aqui hoje, sobre The Batman. Por isso, Bruno, por favor, dê-nos a sinopse desse filme. Cara, eu vou fazer mais do que isso, vou dar a sinopse do contexto do filme, não é nem do filme em si. Todo mundo sabe quem é Batman, todo mundo sabe que é a história do Batman, então eu vou dar a sinopse do que aconteceu. A DC tava desesperada, só fez porcaria ultimamente. Eles precisavam pegar o Batman, que sempre fez sucesso, seja em quadrinho, em cinema, em qualquer lugar o Batman faz sucesso, e precisavam trazer o cara de volta. Precisamos do Batman de volta. Aí chamaram um louco, Matt Reeves, e falou assim, eu vou chamar o vampirinho do Crepúsculo pra fazer o Batman. E todo mundo ficou desesperado. E não é que o cara entregou um negócio bom, saiu um filme do Batman no começo da carreira e a gente vai comentar esse filme que ficou bom. Exatamente, o filme ficou muito bom. E assim... Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos, né? E além, é claro, do Robert Pattinson, também tem outros grandes atores ali também que constrói a trama ali de uma forma incrível. E a gente vai falar sobre eles também, vai falar um pouquinho aqui sobre eles. Mas antes de mais nada, né, antes da gente entrar aí diretamente sobre esses pontos do filme, acho que seria legal a gente falar um pouco sobre o Batman, né, o Batman mesmo, o Batman das HQs, esse Batman aí que surgiu na Detective Comics, que depois tem o nome de DC justamente por isso, número 27 em maio de 1939. Cara, o Batman, na minha opinião, vou falar na minha opinião porque fica feio, o Batman, ele é o herói mais reconhecido. Assim, eu acho que supera até o Superman. Ele é aquele que tá mais na cultura popular, assim, das pessoas. Pessoas até que nunca viram um filme, pessoas que nunca leram HQ, que nunca viram nenhuma série, falam do Batman. O Batman virou até piada, entendeu? Então, o Batman, eu acho que é esse herói, assim, que está mesmo no imaginário popular, até mesmo por tudo aquilo que ele representa. Ele que é um ser humano, ele não é um extraterrestre, ele é um ser humano, ele que tem os seus traumas. Eu já afirmo sem medo, é o melhor herói que existe também, porque é o herói humano, é o herói que não tem superpoderes, é um cara maleável que se ajusta à realidade social. E o problema de Gotham, que é o problema do Batman, é o problema do Estado moderno, é o problema das pessoas não terem fé mais nas instituições, não confiarem mais umas nas outras, então a gente se enxerga naquele Batman ali. Aí, gente, tá vendo? Por isso que a gente traz esses convidados incríveis, olha aí, né? Eu falando um monte de besteira aqui, ele já, ó, você viu, ele brilhou. Mas é isso, gente. E o Batman, a gente já viu várias adaptações dele, né? Ele é muito complexo, é um personagem complexo, a gente já viu várias adaptações, a gente até falou aí no começo do podcast. E o que eu acho incrível, já falando também um pouco desse filme, depois se vocês quiserem falar um pouco mais sobre o Batman, por favor, fiquem aí à vontade. Mas o que eu achei incrível desse filme é porque mesmo assim, mesmo diante de tantas adaptações, e os nossos olhos, eles ficam sobre essa nova adaptação por conta de tudo aquilo que já teve, tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado, tudo aquilo que envelheceu com o tempo, né? E eu acho que foi um trabalho muito complexo que ficou ali na mão do Matt Reeves, né? E ele conseguiu trazer uma abordagem diferente, que é o que eu falei, que é esse Batman detetive, inclusive, né, o nome da DC é Detective Comics, né, então, de onde vem, né, então, esse detetive, que também foi uma referência, né, quando ele foi criado, também referenciaram lá o famoso fantasma, né, dos anos 30 ali, que era um detetive também, e também que tem um filme, né, dos anos 90 também, que a roupa, né, roxa, tal, estranha, mas beleza, ok, então, gente, eu fico com o Marcus Ruppert também, eu acho que ele é o melhor herói também. Não sei aí, Bruno, você quer acrescentar alguma coisa sobre o Batman? Cara, eu só quero discordar de vocês, eu gosto muito do Batman. Eu sabia. Você sabia, né? Ele é provavelmente o melhor herói da DC, mas pra mim o melhor herói que tem é o Homem-Aranha, cara. Não consigo fugir do Homem-Aranha. Aqui a gente se identifica, né, com o Homem-Aranha também pra caramba, e ele é muito mais alegre, mais positivo, ele brinca a hora que ele tá combatendo o crime, e eu acho do caramba, assim, tipo, eu gosto dessa pegada mais
menos dark, assim, do Homem-Aranha. Então eu acho que é muito gosto pessoal, assim. Tipo, disparados são os 2 melhores heróis. Isso ao meu ver, disparados os 2 melhores heróis que tem. E se você é um cara muito mais dia, você é Homem-Aranha. Se é um cara mais noite, você é Batman e acabou. É simples assim. Quem gosta mais de verão, quem gosta mais de inverno, né? A gente tá falando da DC, o cara me traz a Marvel, mas tá de É assim. Não, deixa eu explicar o Bruno, qual vai ser todos os posicionamentos do Bruno nesse podcast, pra quem não sabe. Falou Robert Pattinson, ele já vai ficar com raiva automaticamente por culpa minha. Eu já peço desculpa aqui aos telespectadores, porque eu gostava de Crepúsculo, e ele foi obrigado a assistir Crepúsculo na adolescência, e a vida é assim. E quando falar do Batman, ele sempre vai pensar que o Homem-Aranha é melhor, porque ele gosta muito do Homem-Aranha, ele cresceu com o Homem-Aranha. E é isso, gente. Não vai ter jeito. O Bruno vai ser assim nesse podcast, tá bom? Não, mas deixa eu me defender um pouquinho. Olha, esse Batman ficou muito bom. E essa pegada detetive do Batman é o que eu sempre gostei do herói. Eu sempre achei muito bom isso. Pô, eu li muita coisa muita coisa não, porque eu falo que eu li muita coisa, as pessoas acham que eu leio bastante, não é verdade. Eu li muito Sherlock Holmes, eu gostava de coisas de Agatha Christie, essa pegada de investigação. E, cara, é o herói mais próximo desse tipo de coisa, é o herói que traz um pouco dessa pegada investigativa mesmo pro mundo heróico, pro mundo de quadrinhos. E eu acho isso muito legal, muito mesmo. Série policial, série de investigação. Trazer isso no filme do Batman, pra mim, foi muito legal. Sim, eu gosto também que algo presente nas HQs são os distúrbios do Batman, né? Esses problemas de personalidade, de identidade, de se relacionar com as pessoas. E o Pattinson, que é esse ator mais frio, mais recluso, mais introspectivo, ele incorpora isso bem, porque ele não consegue se relacionar com as pessoas. Tipo, Gotham não vê ele há, sei lá, meses e ele aparece lá no enterro do prefeito, né? Outra coisa também que é bem perceptível no filme, que respeita a história do nosso herói dos quadrinhos, é que, de certa forma, ele não está afugentando todos os problemas dele numa vida de playboy, numa vida de prazeres imediatos com mulheres e coisas do tipo. Ele está realmente sofrendo, né? Então ele é um Batman ainda jovem, então a gente percebe esse sofrimento no corpo dele, na reclusão. Ele não consegue nem confiar no Alfred direito, né? Mesmo o Alfred ali sendo vivido por um bom Andy Serkis, que é um baita ator. Eu até acho que ele teve pouco tempo de tela, uma pena ter tido tão poucas cenas com o Andy Serkis como o Alfred. A gente percebe que o Pattinson tem tanto distúrbio, tanto problema de relacionamento, que ele, de certa forma, não consegue se relacionar com a única pessoa que ele tem. E não sei se vocês perceberam isso no começo do filme, a gente está entrando em contato ali naquela narração em off, a cena do binóculo, e já me lembra muito o Taxi Driver, me lembra o Travis Bickle falando sobre a sujeira da cidade, sobre uma chuva precisar vir limpar a escória da cidade. Então me parece que ali o nosso querido Batman do Pattinson tá vendo, né? Ele tá flertando ali com os criminosos e tá sonhando talvez com essa coisa, não da vigilância, mas da violência. Então ele tá um passo de se tornar um Travis Bickle e felizmente a gente vê no filme que ele amadurece e não se torna esse cara inconsequente, né? Cara, isso eu achei muito bom, porque a primeira visão que o filme te dá é que o Batman não é necessariamente um herói, que ele é mais um suicida vingativo do que um herói, e que é uma Gotham sem solução. A sensação que ele diz é assim, cara, não existe solução para essa Gotham, nem o Batman vai resolver isso. E aí o filme vai quebrando isso e vai transformando tanto o personagem, quanto a própria Gotham, quanto o sentimento da vingança e esperança. Puta, eu achei animal. Mesmo do vampirinho é bom pra cara. Isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Conforme o filme acontecia, a impressão que eu tinha é que, de certa forma, Gotham era um espelho daquilo que o próprio Bruce estava vivendo. Então, no começo, ele que falava, eu sou a vingança, e a cidade não podia estar pior, entendeu? Não, era uma situação que falava, realmente, está todo mundo sendo a vingança aqui nesse lugar. E conforme ele vai amadurecendo e aprendendo a lidar com as próprias circunstâncias, próprias realidades, então vai até aprendendo a se relacionar com as pessoas, que é uma dificuldade clara dele no filme, ele vai aprendendo também como salvar a cidade. Então aí ele deixa de ser a vingança e passa a ser um herói. Então no final, quando ele ajuda as pessoas, ele tá lá, ele realmente é heróico, porque ele não está só combatendo bandidos, mas ele tá lá ajudando a tirar pessoas de uma situação de risco, tá ajudando a entregar comida, tá ajudando a levar as pessoas pros bombeiros, enfim. E aí você percebe que essa mudança nele, essa mudança positiva também é refletida na cidade, de uma certa forma, né? Uhum.
E é legal ver também as referências, né, que eles trazem. Assim, o filme, ele não segue uma HQ específica. Ele não pega uma história lá de uma HQ e segue ela, por exemplo, a gente pode falar do Longo Dia das Bruxas, enfim, HQs aí que são clássicas e que depois também tiveram aí adaptações também para animação, né, adaptações aí também que são incríveis, mas ele não segue uma sequência, né, ele bebe de várias fontes e o Matt Reeves dá a entender que o Matt Reeves ele realmente ele faz aquela obra de forma original, de forma única, né? Mesmo bebendo das fontes que são certas mesmo, né? E eu tenho a impressão que esse Batman, né? O Batman aí do Matt Reeves, ele é um filme que serve ao Batman, que serve ao personagem. Não é um filme que serve o público, o gosto do público, por mais que a gente goste, né, entenda o que eu tô falando, não é um filme que serve tipo, os produtores, os executivos, enfim, mas é um filme que serve o Batman mesmo. Então traz ali as características que são próprias do Batman, e isso é legal, ainda mais pegar um Batman que está no início da carreira, um Batman que está em construção, e ele te faz enxergar, igual a gente falou no começo, a potencialidade que ele tem, onde ele consegue chegar. Então, por exemplo, a gente tá falando do Batman no começo que não tem muita tecnologia, que muitas vezes não tem nem muita técnica, é o que mostra, né, o filme. Ele tá lá, ele bate neles e tal, mas você percebe que ele não tem, ele ainda não é aquele ninja que a gente conhece, né? Quando ele entra nos lugares, ele bate na porta pra entrar, ele não entra pela janela igual um ninja faria, né? Enfim, são pontos aí que eu também achei meio engraçado no filme, mas você percebe que ele está em construção. É legal que tanto essa questão de servir para a história do Batman, que, cara, é um filme de herói que não tem raio azul, não tem grandes explosões catastróficas e não tem uma luta final com o vilão. Cara, isso para mim foi um ponto muito alto do filme, porque o Paul Dano, né, o nome do ator, eu confundo. Cara, ele fez um belo de um charada que não tem nada a ver com charada, nem mesmo com charada do Batman Silêncio ele parece, apesar de ter mudado a roupa e tudo. E ficou muito bom, assim, ficou... Você vê que faz até esse paralelo entre o Batman meio louco da cabeça, que quer vingança, pra ele também que quer expor todas as sujeiras de Gotham. Ele vai mostrando os caminhos diferentes em um se tornar um psicopata serial killer e o outro se tornar um herói. Então, cara, isso serviu pro crescimento do Batman de forma, pra mim, magistral. Sim. Eu queria elogiar o Charada também. Eu percebo que é uma tendência dos estúdios recorrerem sempre aos vilões que deram certo, né? E reapresentá-los. Até o filme comete esse erro no fim, já introduzindo o Coringa lá em Arkham. Mas o Charada tem o seu momento de tela e eu acho que ele é desenvolvido não em prol apenas da franquia, né? Do que os produtores precisam, mas também para dar profundidade para o próprio Batman, né? Aquela jornada ao modelo Seven, aí até uma grande referência desse filme é o David Fincher e seu cinema de suspense de primeiro nível, né? Tanto o Seven quanto o Clube da Luta, quanto o Zodíaco, tem vários elementos ali no filme. Aquela jornada dele de detetive serve a ele, né? Então, como vocês falaram, o respeito às HQs, respeito ao personagem. O Charada faz ele entrar em contato direto com a polícia, com os medos que ele possui, com a história da própria família. E o mais legal de tudo é através do Charada que a gente vê um novo Batman, né? A gente tem a abertura para não mais rever a morte de Thomas Wayne e a morte de Martha Wayne, mas sim cogitar a hipótese de talvez nem mesmo a família do Batman estar salva da sujeira de Gotham. Então, o Bruce Wayne sempre tinha sua vingança atrelada à pureza e à virtude da sua família, e ele é confrontado com essa possibilidade, né? Se todos nós somos falhos, se Gotham é um problema simbólico do nosso mundo, será que o teu pai e a tua mãe também não passaram por alguns probleminhas que seria bom tu conhecer? Ali eu acho que dá uma profundidade dramática, e não é assim um artifício do vilão que fica solto numa cena final. Pelo contrário, a presença física daquele menino, do filho do prefeito, está sempre reforçando esse medo que o Bruce Wayne tem de putz, mas eu vou lembrar dos meus pais e será que eu não estou trabalhando aqui em prol de uma ideia que na verdade é uma mentira? Então eu gosto dessa ousadia do filme de jogar todo mundo na sujeira, mas mesmo assim o Batman encontrar ali um atalho, né, um caminho pelo beco escuro para se redimir. E é legal ver como que é a relação de Gotham com Batman, né?
Então, quando os bandidos, logo no começo, aquilo ali, meu, incrível, a forma de colocar a cidade, a forma de apresentar a cidade, a forma de apresentar o próprio Batman, né? É incrível. Então começa a mostrar o crime, começa a mostrar aquela cidade de chuva, muita chuva, um dilúvio, né? Que acontece o tempo todo naquela cidade, uma cidade suja, cheio de muito crime. E os bandidos que olham para a escuridão, né? E quando vê o sinal lá no céu, é como se o Batman tivesse em todos os lugares escuros, né? Então eles olham para a escuridão e o medo, né? Aquele medo que atormenta eles, né? Caramba, se ele estiver ali já era. Então eles param de fazer aquilo que eles estão fazendo e seguem o caminho deles, né? Pelo medo. Então essa forma que Gotham se relaciona com o Batman eu achei muito boa. E ele entra, e essa referência que a gente pode pegar ali do Sérgio Leone, da trilogia dos dólares, o Estranho Sem Nome, né, do Clint Eastwood, e a forma que ele entra, a batida do pé, parece que aquela espora, como se fosse um cowboy mesmo, né, a espora que vai fazendo aquele som, e essa forma de apresentar eu achei assim muito boa. E também ele bebe, eu tava falando de algumas fontes que ele vai bebendo também pro filme, ele bebe também das HQs, né? Eu comecei a falar das HQs, depois não concluí. Então esse lado detetive, né, ali dos anos 80, dos anos 90, também tem um pouco do Longo Dia das Bruxas, como eu disse, ele não segue a história à risca, mas tem um pouco. Por quê? Porque é um serial killer que tá caçando mafiosos, né? Também tem o uma Batman referência... Ano 2 também, né? Ano 2 O também. Batman Ano 2, acho que é de 87, é uma HQ que inspira parte dessa história também. Exato. Tem o Batman Ego. Batman Ego, ele traz esses sinais de violência, essa trama psicológica, é aquele Batman que quer matar os vilões. E eu acho que a maior referência desse filme, que esse filme ele se apega bastante, é o Terra 1. Né? Eu acho que Terra 1 é como se fosse uma forma de apresentar a origem do Batman, né? Uma nova apresentação da origem do Batman. Então existem esses movimentos nas HQs, né? De apresentar novas terras e apresentar novas origens dos heróis, enfim. E o Terra 1, eu acho que é uma grande referência do filme, porque eles são 2 volumes, né? Então o primeiro volume, ele passa toda essa concepção, a questão da vingança. Tem uma parte que o Batman fala, eu sou a vingança. É muito claro, assim, a forma que ele bebeu dessa HQ. Esse passado diferente da família Wayne, porque está apresentando uma nova origem também pro Batman. Esse Batman que é mais falho, né? E depois no volume 2, que fica muito na cara, ele enfrenta o Charada, né? Então, o Charada no volume 2 dessa Terra 1, e esse Charada que ele está trazendo uma espécie de inquisição para os mafiosos de Gotham, que é o que acontece no filme também, né? Tem uma coisa que, agregando essa parte de referências, que eu tento sempre trazer lá pro Red Pill, vou trazer aqui pro Bacon também. Às vezes a gente gosta de um filme pela história dele, ou pelo ator também que a gente admira, ou até às vezes, sei lá, a trilha sonora é fantástica, mas é sempre importante olhar o todo, né? Porque os caras, eles realmente passam meses, anos, e no caso do Matt Reeves, ele teve um problema que foi a pandemia bem no meio das gravações, então ele teve que parar e retomar depois. O cara teve um trabalhão para fazer o filme ficar redondo e acabou dando certo. Quando ele faz essa escolha, esse conjunto de escolhas técnicas que chamam de escolhas de linguagem, não é à toa. Então, basicamente, os filmes de herói, eles não escolhem muitos gêneros, são filmes de herói. São filmes de fantasia com a temática própria da história de cada herói. Só que alguns filmes se destacam por abraçar um gênero, ou seja, eles abraçar algumas convenções do cinema mesmo e usar isso ao seu favor. Um caso clássico é o do Cavaleiro das Trevas de 2008, que é o típico filme de ação, né? É um filme de ação, de uma missão, tem pessoas correndo risco, tem um vilão ameaçando as pessoas, e as pessoas, de certa forma, o herói precisa salvar o dia. O Homem-Formiga da Marvel, que até nem é um grande filme, ele é um filme de assalto, assim como a gente já viu 1000 filmes de assalto a banco, etc. Precisa entrar, desenhar o plano, roubar a ideia e sair. Ele usa essas convenções a seu favor. E no caso do Batman, que a gente acabou de assistir, ele é claramente um filme noir, um filme que usa, então, da sombra como a condição humana básica. Noir, para quem não sabe, em francês é escuro. Então, o filme ele escolhe propositalmente a chuva, a sujeira, a escuridão, porque é um modelo de é um momento de um Batman mais introspectivo, mais melancólico, mais fechado. Com sombra, e ele precisa no olho, com né? sombra. Exatamente, é o Batman da vingança, é um Batman mais bruto. E é muito legal essa escolha. Eu particularmente, o que eu mais gostei no filme é como tem a ver a escolha de linguagem do filme
com o intuito artístico, que é essa coisa, vamos transformar um vigilante com um vazio na vida em um vigilante com um propósito grande para a cidade, né? Vamos resgatar o símbolo do Batman, mesmo que todo mundo esteja na sujeira. Então eles usam a narração em off desde o começo para ter esse tom introspectivo que eu falei. Eles estão quase sempre enxergando os outros personagens atrás de um vidro embaçado, por meio do binóculo, por meio daquele chip vermelho, cheio de textura, em corredores fechados. Então é como se fosse um ambiente sem esperança, né? Isso tudo são escolhas bem propositais. E a textura não vem só da imagem, vem até do design de som que tem no filme, o desenho que eles fazem para quando a música entra, como ela entra. Então é um puta trabalho técnico, assim, é um esforço grande da equipe para passar essa mensagem. E fazer filme no ar não é... Geralmente é um pouco arriscado, porque quando você tá falando de super-heróis, você tá falando de uma jornada do herói, né? A jornada de realmente salvar o dia, salvar a cidade. E no caso do Batman, do Pattinson, ele tem um momento dele cinza, sombrio, mas ele consegue, né, depois salvar. Sim, e essa coisa do noir também é interessante porque quando surge esse estilo, ele é um estilo também que reduz bastante os gastos, né? Então você não precisa gastar tanto com aquele filme, porque vai ser um filme que tem essa narrativa essa narração em off, é um filme que você não precisa se preocupar tanto assim com essa questão assim da iluminação. Pelo menos eu só falo quando surgiu, né? Hoje eles trazem isso. São poucos atores também. São poucos atores. E assim, mas o legal do noir é porque ele exige mais dos atores, ele exige mais do roteiro. Então o que segura não é o show, o que segura não é as explosões, não é a ação, igual você falou, não é o circo, né? O que segura é justamente o roteiro. E esse filme ele tem um roteiro que é muito bom. Eu gostei do roteiro. É um roteiro que te prende mesmo. Os atores eles são muito bem explorados ali nos personagens. Eles realmente deram muito de si, né? E acho que a gente pode até falar aí um pouco mais também dos atores, aqueles que vocês gostaram. Só é interessante isso que você falou, Lucas, porque vai bem. É um roteiro muito bom, é um filme muito bom, e ele vai muito na contramão daquilo que é comumente os filmes de herói, né? Que apelam muito para as explosões, para os efeitos visuais, para exatamente, até para alegria, né? Para ser uma coisa mais leve. Mas mesmo assim, mostra como um filme é bom, porque muitas vezes, qual é a nossa crítica aos filmes de herói? Falta roteiro, falta profundidade, é aquela coisa que se você tirar os efeitos especiais, ou se você não gostar do super-herói, já era, vai ser um filme chato. Esse filme não, mesmo que você não goste do Batman, você vai conseguir apreciar como um bom filme, né? É a famosa história, é filme, é cinema, né? Dá até pra esquecer que é o filme do Batman no meio do filme, assim. Se não fosse pelo uniforme de Batman que ele tá usando o tempo todo ali, dá até pra esquecer, cara, porque de fato é um filme de suspense, de investigação, muito redondinho, que não precisaria ser do Batman necessariamente, né? E isso é um mérito muito grande do roteiro. É o que falam também do Coringa, por exemplo, né? O filme do Coringa. Que pode ser também um outro Coringa, né? Enfim. Mas não sei se vocês perceberam a conexão ali. Logo no começo do filme, o Bruce Wayne tá no metrô, e é o mesmo metrô que o Coringa tá da outra vez. Meio com a mesma pichação, mesma adesivagem. Claro que é um filme 1000 vezes mais escuro e menos colorido do que é o Joker, né? Do Todd Phillips. Mas tem várias referências ao mesmo universo. Acho que quando o Comandante Gordon aparece também a primeira vez, ele aparece na mesma posição que o Jim Gordon do Nolan aparece, que é sempre ao lado do... Assim como são os quadrinhos, né? Ao lado do bate-sinal, olhando para cima, olhando para o símbolo. Eles tentam preservar um pouco dessa história recente. Quando o Charada também é preso e ele vê a cidade pegar fogo, a gente lembra automaticamente daquele discurso do Alfred lá do Cavaleiro das Trevas, que ele fala pro nosso querido Bruce Wayne. Ele fala: alguns homens só querem ver o mundo pegar fogo. E aí talvez seja uma homenagem àquele filme, né? Essa imagem do Charada na janela da prisão. Ao mesmo tempo que ele é um filme bem diferente do Nolan, é impossível não comparar, né? Você percebe que, querendo ou não, o acerto do Nolan de fazer um filme mais realista, mais pé no chão, com essa pegada muito mais madura para um Batman, serviu de linha para o que viria a ser esse filme, né? Eu acho que se o Matt Reeves quisesse fazer um filme fórmula pipoca total, talvez não sei se a Warner toparia, né? A gente vê essa sombra do Nolan de qualquer forma, por mais que ele tente se afastar o tempo todo. E outra coisa que, cara, eu preciso comentar é que o Gordon é muito bom ator também, né? É Wright, né? O nome daquele cara. Pô,
Eu já achava o outro Gordon lá muito bom. Parece que os caras... O Gary Oldman é muito bom, né? Então, Gary Oldman é um ator que é um absurdo. E aí esse cara também fez um Gordon muito bom, ele também é um ator muito bom. Eu conheci ele só do Westworld, a série lá, tipo, pô, bom pra caramba, ele faz papel, mais de um papel até na série, não sei se tem... Um 007 também, ele o cara é... E a Zoe Kravitz na Mulher Gato, o que vocês acharam? Eu não conhecia essa atriz, porque eu vejo muito pouco seriado, mas eu achei que ela faz uma personagem bem afetada, assim, bem, digamos, aquela coisa instável, né, da mulher jovem que quer vingança a todo custo e tudo mais. Eu também não conhecia ela cara, Mulher Gato é um personagem que é difícil de você fazer com profundidade, né? Não é muito a pegada da personagem nos quadrinhos. E conseguiram trazer isso, né? Colocando esse pano de fundo da história dela, da família, né? Da merda em que tava a vida dela, né? E o quanto o Batman afetou isso tudo. Eu achei que ficou muito bom, eu achei a atuação dela boa, também gostei. Também gostei, eu acho que ela combinou bastante com a Selina. Eu acho que, tipo, caramba, ela conseguiu entregar, assim, uma Selina diferente, mas ao mesmo tempo você percebe, caramba, essa daí é a Mulher Gato, né? Por mais que tenha... tem coisas diferentes, por exemplo, você vai comparar com a do Nolan, pelo amor de Deus. Eu não gostei daquela. Aqui a gente tá comparando... Mano, a primeira como que é o nome da atriz? Eu não lembro da atriz lá que faz Anne Hathaway. Ela não é ela que faz uns filmes de princesa, dos negócios assim? Ela mesmo. Não, é muito assim, tipo, eu lembro quando assisti, eu falei, nossa, que estranho, né? Mas tá bom, né? Ok, né? Ela não tem cara de... Porque a Selina, querendo ou não, ela tem esse envolvimento com crime, né? E eu acho que ela conseguiu incorporar bastante isso. Eu não conheço a atriz, eu conheço o pai, né? O pai dele. O Nolan tem muito mérito em ter realmente transformado a forma de fazer filmes de super-herói, depois do Cavaleiro das Trevas, especialmente. Só que tem coisas no The Batman que a gente precisa valorizar que não tem no cinema do Nolan. Por exemplo, quando ele traz essa abordagem hiperrealista, muito limpa, muito clara, as intenções dos personagens são sempre muito claras, né? O Bane discursa na frente da prisão, querendo soltar os presidiários. Tá tudo muito explícito ali, não tem ninguém, digamos, cinza. E ele deixa de lado um pouco esse mundo corrompido de Gotham, porque Gotham não é uma cidade tão preto no branco assim, tá todo mundo na sujeira de alguma forma, né? O próprio Pattinson aí no começo do filme fala, pô, mas eu tô há 2 anos trabalhando dessa forma e parece que só piora o crime na cidade. Então ele mesmo se questiona se ele não tá fazendo alguma coisa errada, né? Então eu gosto dessa abordagem do Matt Reeves, dessa escolha dele, né, um pouco mais duvidosa, porque parece combinar com esse momento do Batman, esse momento dele jovem se questionando sobre a vida. Sim. Você falou aí sobre o fato do Batman falar, caramba, eu tô trabalhando aqui, parece que nada vai pra frente, inclusive até entrando nessa trama também central do filme, né, o filme que começa como a vingança e depois meio que termina como se fosse a esperança, né, ele que tipo, olha, eu não quero ser mais sinal de vingança, mas eu quero ser sinal também de esperança, ele começa a ajudar as pessoas, faz o trabalho de bombeiro lá e tudo mais, né, mas... É interessante porque nos quadrinhos, né, todas as histórias do Batman tem uma ideia que é muito bem desenvolvida, que é aquela questão de que se o Batman pisasse fora da bola, tipo, se ele fizesse algo errado, se ele pisasse na bola, se ele desviasse do caminho, ele se tornaria um daqueles vilões, né? Então os vilões do Batman, eles sempre são um reflexo do próprio Batman, porém um Batman corrompido, um Batman que se desviou do caminho, né? Então sempre tem essa comparação, o Coringa e o Batman, né? Um que surgiu por conta do outro, né? E o outro que sobrevive por conta de enfim, né? E esse filme ele também coloca o Coringa não, o vilão, né? O vilão central que é o Charada, ele faz muito essa comparação. A diferença é que o Batman escolheu um caminho ali, talvez, tipo, bater em bandido, né? Beleza. E o outro escolheu matar bandido, né? Então, mas é interessante ver essa comparação, né, que eles fazem, que é uma coisa que a gente vê muito, né, nas histórias do Batman. E eu gosto também, mesmo quando o Batman, digamos assim, cogita cruzar a linha, né, passar do limite, ele mantém algum tipo de heroísmo, né? Isso é uma coisa difícil de se preservar no cinema de hoje, um cinema tão parasitado, como a gente chama, né? Tão cheio de más ideias. Então, mesmo
ele estando na sujeira, ele ainda é um personagem que preserva a sua virtude principal, né? Eles ainda não chegaram ao ponto de transformar ele num maluco fascista que sai matando todo mundo com o dinheiro dele, assim. Não é o caso como muitos alegam que o Batman seria. Pelo contrário, o Batman é quem reconstrói o orfanato de Gotham, quem tira muitos moleques da pobreza, ele usa o dinheiro, faz caridade, etc. Bruce Wayne é um verdadeiro herói, tanto no nível social quanto no nível ali policial, né? E nisso é um símbolo muito marcante do Batman, né? Porque, querendo ou não, ele é o herói que mais representa aquele vigilante solitário, né? Que a gente vê muito em filme de faroeste, que a gente vê nos de cavalaria, que é aquele cara que às vezes tem um erro muito grande no passado e ele passa o resto da vida tentando remediar isso. No caso do Batman, ele tem, né, um passado muito dolorido, não é necessariamente um erro dele, mas ele também carrega esse passado que vai conviver com ele o resto da vida e vai transformar quem ele é, onde parece que ele está o tempo todo lutando para que esse passado não puxe ele de volta, não corrompa ele. Isso falando do arquétipo de forma geral. Não puxe ele de volta, não corrompa ele, não desvie ele, né, da luta em se tornar uma pessoa melhor e fazer o redor dele melhor, mesmo que ele seja solitário, mais quieto, mais recluso, mais observador. E aí você coloca dentro desse arquétipo uma visão de detetive, né, nesse filme, nessa pegada suspense. Ele tá lá, aí ele filma com lente de contato, pô, cheio animal isso aí. Então aí ele volta lá, começa a investigar, resolver as charadas, e a rever o vídeo, imprime, pesquisa e vê, e monta aqueles painel policial. Então, cara, isso monta, né, um conjunto de características que faz o personagem ser muito bom, né? Exato. Esse filme mostra um pouco dessa questão da relação dele com o passado, né? Apesar de não ter tido, não ter mostrado realmente os pais dele morrendo igual os outros filmes mostraram, mas graças a Deus, né? É porque ninguém aguenta mais isso. Apareceu até no Coringa. Não sei se vocês até no Coringa. Exatamente, ninguém mais aguenta ver, todo mundo já sabe, né? Mas é muito interessante porque tem até uma hora que ele fala, né, que o Bruce fala que ele, eu não consegui fazer nada pelos meus pais, então de certa forma ele se sente um pouco responsável. É óbvio que ele não conseguiria fazer nada, ele era um menino, o que ele ia fazer para salvar os pais? Mas ele sente essa responsabilidade, ele sente de certa forma uma certa culpa que ele vai carregar pro resto da vida. Poderia ter feito mais, e aí o que ele faz com isso? É isso que faz o herói, ele pega essa circunstância que é ruim, e ele transforma isso em como eu vou ajudar os outros, o que eu posso fazer para que outras pessoas não sofram o que eu sofri, o que eu posso fazer para que ninguém mais tenha que ver os pais morrendo na sua frente, etc. Ele é o Ronin, né? Inclusive, eu não lembro exatamente da frase, mas no fim do filme ele fala algo sobre a vingança não basta, as nossas cicatrizes podem nos destruir, eu preciso de alguma forma me tornar uma esperança para Gotham. Então ele verbaliza mesmo isso, né? É muito poderoso para um Batman que está no segundo, terceiro ano de carreira ali. Que é, segundo os quadrinhos, um dos homens mais inteligentes, né, do universo de si. Então você vê isso na tela, é muito interessante, né? Porque os policiais pegavam a pista e ele em 5 minutos dava a resposta, ninguém estava nem entendendo o que era a pista ainda. Isso é muito legal. Isso é muito legal, nossa, isso então, achei você vê que no segundo ano, ele, além de ser um grande detetive, ele já está percebendo filosoficamente o símbolo que ele tem que se tornar. Então, você vê que é um cara diferenciado mesmo. Né? O Lucas, tu havia falado sobre os outros personagens. Eu gosto da equipe de vilões, né? Além do que o Bruno falou do Paul Dano, ser esse cara enigmático e que levanta muitas perguntas ali através do charada. Os caras mais da máfia, acho que são muito bem interpretados também. O Pinguim é o Colin Farrell, aquele galãzão lá, tá tudo maquiado, gordão. Muito bom. E ele vai ser tipo provavelmente Tony Soprano, né, da máfia, assim, né? Tá muito assim, tá grande e tal, assim, tá muito louco. Lembra até um pouco o Poderoso Chefão, algumas horas, né? Eu achei muito legal. Boa referência, lembra mesmo. E o próprio Carmine Falcone, que é feito por um ator de comédia, né? O John Turturro, não sei quem tá habituado aí com os filmes dos irmãos Coen. Ele é um cara mais do timing cômico, ele tá muito bem, ele representa uma figura de ameaça ali, como o possível pai também da Selina Kyle. Eu acho que são boas escolhas, mas o Pinguim acho que se sobressai mais até para um futuro do Batman, do Pattinson. Talvez o Oscar... vai ter uma série. A HBO vai ter uma série do Pinguim também, na HBO. Já anunciou. Seriado de TV mesmo. Seriado de TV da HBO Max com ele. Legal. Agora, eu só não sei se é o antes, né, a construção dele, ou depois, como que é, que ele vai ter que assumir e tal, né? Eu fico pensando, como é que você vai contar a história do Pinguim de agora sem o Batman?
Então, sabe que. Então eu comecei a pensar em umas coisas, pode ser que eu esteja totalmente enganado, pode ser que vocês tenham até outras teorias aí até melhores. Mas assim, se pensar no Pinguim, no processo de construção dele, beleza, ok. Tranquilo, você consegue se distanciar do Batman. Mas agora, pensando no Pinguim nesse momento, depois que o chefe ali da máfia morreu, você vai ter que. Tá o policial lá, tá o Gordon, tá o Batman, enfim, tá todo mundo ali, né? Então, como é que você vai tirar todo mundo da série? Então, o que eu fiquei vendo? Ou você coloca todo mundo na série e faz a série parecer um filme, né? Que eu acho que isso é muito difícil, é muita grana, né? Ou eu pensei, será que o Batman do Pattinson, ele já treinou com os monges? Será que ele já foi lá pro House al Ghul? Já foi treinar? Os monges. Não, porque... porque ele treina, né, com os monges cegos do... Os monges tibetanos, eu acho que ele já foi, cara. Porque ele tá muito bom, ele é muito bom na porrada, né? Impressionante como ele é. É porque tem um momento que o Alfred, ele fala de algum treinamento. Então o Alfred realmente ajudou no treinamento dele. Mas eu fiquei pensando, será que ele só foi treinado pelo Alfred até esse momento? Ou será que ele teve toda a construção do Batman? Porque você percebe que ele não é um ninja ainda. Então eu fiquei pensando, será que eles ainda vão construir esse ninja? Aí o que eu pensei? Se isso acontecer, pode ser que, mano, eu tô viajando, né? Nem chegue perto disso. Mas pode ser que enquanto... Agora que ele se encontrou, ele percebeu, caramba, eu não posso ser só um cara, a vingança, agora eu preciso me desenvolver, agora eu preciso realmente me tornar um herói, porque ele se torna um herói no final do filme, né? Isso fica muito claro, a forma que ele salva as pessoas e tudo mais, salva o gatinho e tal, né? Enfim. Então ele se torna um herói no final do filme. Então eu fiquei pensando, será que agora que ele vai buscar esse desenvolvimento, esse treinamento, vai buscar estudar igual o Begins lá do Nolan, né? E se isso acontecer, dá espaço pro Pinguim. Aí dá espaço pra série falar do Pinguim sem o Batman, entendeu? Na área. É que eu acho que é bem incoerente com o final dele, assim, tipo, de ele se tornando a esperança, ele querendo ver uma esperança em Gotham, ele pega e sai fora, assim, agora eu vou ficar aqui uns anos fora e é isso. Vou deixar... eu também acho que não faz sentido. Eu acho que não é muito coerente. Eu imagino que por eles isso vão fazer... que eu acho que é o Pinguim, a construção do Pinguim, por isso que eu não acho que é o Pinguim agora. Mesmo que você faça o atual, imagina ele construindo toda a organização dele, porque ele era o braço direito. Agora ele vai se tornar o chefão da coisa toda. Você consegue colocar o Gordon, beleza, é um ator que já faz série, que já tem um contrato gigante com a HBO há muito tempo. Esses caras você coloca, só não coloca o Batman. O Batman é a sombra. Então, de vez em quando você faz uma referência a ele, o Batman destruiu aqui um carregamento de não sei o quê. O Batman não sabe ainda o tamanho do problema que eu tô criando, entendeu? Faz referência ao Coringa e bota o Batman lutando contra o Coringa, ocupado demais. E aí você faz uma série de 8 episódios e mete o Batman pra aparecer no último, igual o The Mandalorian faz com o Luke, entendeu? Eu não acho isso legal não, mas enfim, né, não sei como é que vai ser a ideia deles, a estratégia deles. Eu tenho receio, a DC tá retomando um bom caminho no cinema, e esse negócio de abrir leque na televisão pode dar chance pro azar ali, né? Eu gosto do que a Disney fez com a Marvel, foi mais inteligente. Primeiro acertou a mão nos filmes. Sim. Não acertou bem a mão, né? Mas primeiro fez a trilogia que eles queriam lá do Star Wars novo, que eles estavam sonhando há anos. E aí, a partir disso, decidiu fazer os spin-offs na televisão, né? Que ficaram bem melhores, inclusive, né? Bem melhores. Inclusive, não sei qual de vocês aí que falou sobre... Acho que foi a Fernanda que tava falando da fórmula da Marvel e tal. O Matt Reeves, ele já falou, ele já disse que ele não faria um filme pra Marvel. Ele não faria, tipo, um filme onde ele teria... Porque, assim, a Marvel, ela dá liberdade, mas existe todo uma conexão, né? Uma conexão. Ele falou, eu não faria um filme que teria que se conectar com tudo aquilo que já existe na Marvel. Eu faria um filme diferente. Então, por isso que eu nunca faria filme pra Marvel. Eu acho que faz sentido até. Eu tava caçando o processo criativo do Matt Reeves, porque quando eu vi o Planeta dos Macacos, o último, que é aquele A Guerra, eu gostei bastante. E eu fiquei com esse cara com uma pulga atrás da orelha com o nome desse diretor. E aí, quando eu vi que ele ia fazer o Batman, eu comecei a ler as entrevistas. Esfriou muito por conta da pandemia, mas teve uma que eu salvei e finalmente eu aproveitei, até trouxe aqui para o podcast, que eu lembro que na época eu achei muito, muito legal. Olha só o que ele falou na entrevista, não vou nem tentar passar para vocês, porque a frase dele é melhor. Ele falou assim, Kurt Cobain tinha um amor compulsivo pela música, mas tinha uma relação tortuosa com a celebridade, vivida por ele como um fardo. Então me veio a ideia de que Bruce Wayne poderia não ser um playboy. Eu percebi um lado rockstar nele que de repente fazia algum sentido. Um rockstar mais recluso, vítima de um vício que seria vestir o traje do Batman. Todo o resto veio logicamente, os passeios
tarde da noite na rua, sua temeridade, sua obsessão, sua voz, sua pele pálida e doentia. Então pode perceber esse processo criativo que ele está narrando, colocar um Nirvana no fundo, fazer um cara um pouco maquiado, né? Que geralmente os Batmans, quando aparecem sem a máscara, eles não aparecem maquiado, mas todos eles usam aquela tinta preta nos olhos. Tudo isso é um processo criativo que não sei se seria possível na Marvel, né? Os filmes muito autorais costumam dar problemas na Marvel, eles costumam manter a linha do estúdio. E no caso da Marvel, por exemplo, se o Batman fosse deles, provavelmente seguiria uma linha um pouco mais tradicional, né? De um cara já mais consolidado no ramo da investigação, um cara já mais respeitado em Gotham e tudo mais. Exato. E falando dessa construção do personagem, né? Uma coisa que eu lembrei agora, mas também me agrada demais. O Bruno falou que gosta do Nolan por conta dos aparatos tecnológicos, né? E tem gente que tá reclamando que o cinto dele falta coisa e tal, né? Mas, cara, me agrada demais esse Batman nesse sentido. Porque é real, entendeu? É um cara mesmo que vestiu uma roupa de morcego. É então, real, aquele tiro é super real. Ah, não. Porque os caras miraram no peito, mira na cabeça, né? Só mirar certo, pô. Mas é exatamente, esse Batman pobre sem recurso, entendeu? É isso mesmo. Mas eu achei legal, por quê? Porque a porrada dele é mano a mano, ele apanha pra caramba, então ele não fica voando de um lugar pro outro, sabe? No tipo, aponta um negócio e sobe pra qualquer canto, e depois quando ele tá no topo do prédio, ele vai lá e pula tranquilamente e consegue resolver a vida dele. Mas naquele momento que ele pula, tá bom, cara, você pulou, beleza, isso acontece, as pessoas conseguem fazer isso, e agora pra pousar, amigão? Aí na hora de pousar, eles batem, quase se quebra inteiro. Então, assim, eu achei muito legal, falando do carro também, que é aquele muscle car, né, aquele carro turbinado e tal, não é um tanque de guerra, porque o Nolan, a inspiração dele é de um tanque de guerra, né, isso é um carro mesmo, né, e um carro que arrebenta com tudo, que destrói. Essa referência de Christine aí do Stephen King também é muito boa. O filme, ele tem essa pegada também de suspense, terror, aquela música tocando. Tan, tan, tan. Meu, quando eu escutei essa música, eu lembrei do Iluminado na hora, assim. O Iluminado, quando começa a vir, assim... Ixi, acho que a Fernanda caiu. Quando a câmera começa a vir, assim, mostrar o hotel e começa a tocar aquela música estourando, assim, o som e tal. Então, eu gostei. Por quê? Porque é uma tecnologia que, caramba, dá pra existir. O Bruno falou do olho. É uma tecnologia que dá pra existir. Não é um Tony Stark da vida, que é aquela coisa louca, tipo, igual o último filme do Homem-Aranha, a roupa que... nanotecnologia, enfim, né? Então, assim, é uma tecnologia que é palpável, sabe? Isso eu achei muito legal. E tem algo que pra mim resume bem esse filme, que é o seguinte, o esforço do Bruce Wayne por encontrar um sentido naquela vingança dele, de certa forma é um resgate do próprio símbolo do Batman. Existe o símbolo, ele já está presente para toda a cidade, existe um certo nível de esperança, mas ainda o símbolo ainda não foi tão consolidado para o próprio Bruce Wayne. Então, é o filme que serve ao Batman, como vocês falaram. Então, a gente tem um reencontro do homem com o seu símbolo através dessa jornada. Quando ele decide se jogar ali, né, naquela... quando tá o dilúvio na cidade, né, que teve a destruição a lá Clube da Luta, de certa forma o Bruce Wayne encontrou o sentido. Ele falou, beleza, eu não posso ficar aqui tendo atenção só aos meus amigos ou aos meus interesses, eu preciso servir essas pessoas que estão aqui se ferrando. E ele apanha bastante, né? Ele se machuca, ele lembra um pouco aquele Batman mais velho lá do The Dark Knight Rises, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que quebra as costelas, fica todo ferrado e tal. É interessante ver isso acontecer no começo da carreira também. Sim. A única coisa que eu achei só um pouco demais, assim, para um Batman em começo de carreira, é essa facilidade de entrar em todos os lugares onde tem polícia. Assim, o cara vai na delegacia tranquilo, o cara vai nas investigações. Isso eu achei um pouco forçado. Assim, tipo, os caras podiam fazer, tipo, saiu, ficou 2 policiais mais brother do Gordon que deixa ele entrar. Agora, a galera toda ali, tipo, 15, 20 policiais, ele no meio ali, eu achei um pouco a mais. Mas em comparação àquela fuga dos policiais, meu amigo, eu achei muito boa, velho. Corre! Ele começa, mano, muito boa. Aquele monte de policial e, tipo, parece que não tem... Muito boa mesmo. Muito boa aquela cena lá. Falei, nossa, achei muito boa. Eu só queria antes elogiar o Bacon Podcast por não citar o fato do filme durar 3 horas. Que é uma coisa que as pessoas estão se prendendo muito, o filme ser longo. Tem muita gente falando Tá bem, 3 horas.
Então, o filme tem Só é história redondo porque ele tem 3 suficiente pra horas, ser né? redondo. Se ele fosse 1h30, não ia dar tempo de mostrar nada, construir a profundidade do Batman, não ia dar tempo de fazer nada. Não, eu ia querer mais, eu queria mais ainda. Tipo, caramba, ainda foi pouco, quero mais, entendeu? Pois é, pô, o cara ganha 200 milhões de dólares na mão pra fazer o filme, faz um filme longo, pelo menos. Hein? Exato. Só Deus sabe se ele vai conseguir fazer o 2, né, o outro, então faz um bom aí, é isso, né? Não, e o Robert Que Pattinson vai dar marque. problema ainda como Batman, porque antes várias matérias saíam assim que ele tava arranjando treta com os produtores porque ele tinha que treinar, ficar em forma, e ele não queria. Ele fugia dos treinos, ele faltava, ele não seguia a dieta. Você vê que ele não tá fortão igual, tipo, definido, igual normalmente você vê. Ele começou na academia agora, em breve ele vai estar grandão. Exato. Eu tenho uma crítica também para não só elogiar o filme, eu acho que todo aquele plot envolvendo a eleição para a prefeitura não serve para nada no filme, assim. No fim, beleza, a prefeita a prefeita é um símbolo de que o Batman ganhou a confiança da cidade, porque ela não gostava dele e depois ela passa a ser salva por ele. Ok, mas poderia ser feito com qualquer outra pessoa, não precisava gastar 15 minutos do filme falando que tem uma eleição para prefeito. Eu não vejo muito valor nisso. Uma prefeita inclusiva ali, aquilo lá. Foi. Porque sai de lugar algum e vai pra nenhum lugar. É isso. Infelizmente, ali os caras não conseguiram. Uma não Kamala uma Harris. Pequena. Exato. Foi o pedágio. Foi um pedágio que o Batman pagou. Também achei. Foi o pedágio. E acho que algo legal também que antes eu ouvi vocês falando e não comentei. O roteiro é bom, né? O texto é investigativo, é bem claro, a gente acompanha numa boa, se engaja bastante. E não é um roteiro que depende só de diálogo, então ele tem essas escolhas de linguagem que facilitam, às vezes, só do Batman olhar para o policial lá na casa do Charada, ele não precisa falar nada, já é uma resposta. Da mesma forma, com a primeira vez que ele vai visitar o clube, que ele vai 3 vezes visitar o clube, né? Uma como Batman, outra como Bruce Wayne e a outra como um Zé Ninguém, assim. E as 3 vezes ele entra numa boa. E a primeira vez que ele vai como Batman, que ele conhece a Selina Kyle, de certa forma, poderia ter todo um diálogo ali, mas, tipo, ele olha pro Pinguim, olha pra ela, olha pra foto e olha pra bota. Tipo, fica muito claro que aquele é o ambiente onde ele vai encontrar informações sobre a menina desaparecida. Ele não precisa verbalizar isso pro Pinguim, entendeu? Fica um pouco mais sutil, E também tu não transforma o espectador num idiota de ter que explicar tudo pra ele, né? E algumas coisas a galera vai pegando numa boa. Assim. Até na cena do crime lá, do primeiro crime que acontece, que ele olha assim o sangue no chão, e depois, lá no meio do filme, ele vai falar que usou aquele negócio de metal por conta da marca do sangue que ele deixou no chão e tal, né? E ele então, fala que é um comentário rápido, não fica assim, os caras não colocam a cena de novo, não faz ele explicar fica explicando, ele não fica explicando. Não, é porque é o do sangue lá. Acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou é porque tava no celular na hora e é isso. Qual é o melhor filme do Batman? Vamos lá. Um filme só, hein? Eu acho que o Cavaleiro das Trevas, eu acho que ele é o melhor filme do Batman, né? O segundo filme da trilogia do Nolan. E se for colocar ali top 3, eu coloco o Cavaleiro das Trevas, The Batman e o Batman Begins. Não preciso nem falar. Mas assim, o Cavaleiro das Trevas, por isso que eu falei que o melhor Batman eu acho do Pattinson. E o Cavaleiro das Trevas, cara, o melhor personagem é o Coringa, né? Não tem. Eu não queria falar antes do Bruno pra não enviesar, mas vamos lá, cara. Se quiser, eu falo, tranquilo, sem problema. O Cavaleiro das Trevas é um filme que foi bem importante na minha trajetória enquanto apreciador do cinema, assim, para começar a estudar um pouco mais a sério, entender o que era a linguagem e tal. Eu lembro que foi um filme que eu vi quando adolescente, assim, como um filme de herói, de um herói que eu gostava, e eu percebi que tinha algo a mais ali. E hoje, depois de ter reassistido inúmeras vezes e ter refletido muito sobre ele, eu acho ele o melhor filme do Christopher Nolan. Eu vou nesse nível. E é o meu filme preferido de herói também. Eu acho que a performance do Heath Ledger é algo que vai ser lembrado por muito tempo no cinema. Já é lembrado, né, há 10, 12 anos. Vai ser lembrado por 20, por 50 anos. É algo bem memorável ali, como eles encontraram um caos, uma anarquia em torno daquele sentimento, trauma depois do 11 de setembro e naquele medo que os americanos tinham de um novo ato terrorista. Assim, acho um filme muito poderoso. E é interessante falar, né, do Cavaleiro das Trevas, do Heath Ledger, que fez o Coringa, até mesmo porque quando falaram que ele ia fazer o Coringa, a galera zoou pra caramba. Ele foi motivo de chacota na época. Igual foi com o Pattinson.
Caraca, ele que fez o filme lá dos 10, como que é o nome daquele filme, aquele de romance lá? 10 coisas que eu amo em você, não lembro. Como que é? Que eu odeio em você, que ele canta e tal, né? E ele fez o segredo de Brokeback Mountain também. Nossa, Isso aí. Esse aí foi Isso aí. Isso aí. com ele e o Jake Gyllenhaal, Os né? dois caras e a montanha, exato. Exatamente. Então ele foi motivo de piada, assim, tipo, zoaram, caramba, vai fazer o Coringa, nossa, mas como que vai fazer o Coringa e Mas tal, ele não né? brilha no sol. Então, também. Aí foi a mesma coisa que fizeram aí com o Pattinson, né? E o Pattinson fez a galera morder a língua. E eu também falei mal pra caramba, não tô falando, tipo, eu também achei estranho. Eu fiquei naquele time de tipo, caramba, estranho, mas vamos ver no que dá, né? Mas estranho. Mas Bruno, e aí? Antes do Pode Bruno, falar, só Marcos, pra desculpa. seguir a linha do Lucas aí, como eu gostei muito do The Batman, eu tava refletindo se ele entraria como o segundo ou terceiro filme dos que eu mais gosto. Eu acho que é o segundo mesmo, então seria Cavaleiro das Trevas para pegar um Batman de cada época, né? O segundo seria o The Batman e o terceiro é o Batman O Retorno, de 95, é um filme que eu gosto bastante. Bom, eu mordi muito a língua com o Robert Pattinson. Homem-Aranha, quer ver? Vai ficar com Homem-Aranha. Não, mordi muito a língua mesmo. Não, e eu nem acho Eu tô o filme do zoando. Homem-Aranha. Eu gosto do Homem-Aranha Eu sei. dos quadrinhos. A gente falou mal pra caramba também do Homem-Aranha aqui. Então. Eu mordi muito a língua mesmo com o Robert Pattinson, porque, tipo, qual que era o meu medo? Não é nem que ele não fosse um bom ator. O ponto é que ele tava tão marcado pra mim, no meu imaginário, ele tão corrompido, que eu tinha medo de olhar pro Batman e odiar o Batman por causa dele, nesse filme. E ele entregou um personagem tão bem feito, assim, não só ele na atuação, quanto o roteiro e tudo, e direção, que eu nem lembrei do outro papel dele. Então isso foi muito bom. Ainda assim, mesmo com isso tudo, Cavaleiro das Trevas é o melhor filme, não tem como não ser o melhor filme. Pelas N vezes que eu vi também, pela atuação de todo mundo, roteiro redondíssimo, cara, tá marcado. É um filme tá que não envelhece, né, cara? É um filme que tá no coração, cara, não tem como. E eu acho que se eu for fazer a lista top 3 também, eu acho que direto passa na TV aí, você para, assiste. Bruno travou, fala aí de novo, desculpa. Não, tranquilo. Se eu fosse fazer o top 3 também, eu acho que eu seguiria o Lucas. Eu não colocaria nenhum outro filme que não fosse do Nolan ou esse mais novo, porque eu não lembro. Eu vi faz tanto tempo e eu era tão mais novo que eu preciso rever. Até com os seus comentários, Marcos, eu fiquei com vontade de rever os filmes, porque, cara, eu fico pensando depois assim. As únicas lembranças que eu tenho é do Schwarzenegger como Frio e daquela atriz como era venenosa, esqueci o nome dela. É o retorno que tem o Jim Carrey? Jim Carrey como charada. Eu tenho só uma... Parece caricato na minha cabeça, assim, sabe? Mas eu não lembro do filme. Esse é do cartão do Batman? É esse? O de 95? É esse que tem o cartão do Batman? Que ele mostra o cartão dele de crédito, tá escrito Batman. É esse, né? Tem, mas os zoados, esses do Schwarzenegger, até o do Robin, aquele o diretor é o Joel Schumacher, que é aquele de 97, 98. Esse, se eu não me engano, o de 92 e o de 95, os dois primeiros são dirigidos pelo Tim Burton. Cara, precisa assistir de novo, eu não lembro. Então, tipo, eu lembro só do Jim Carrey. Pinguim, não é? E do Schwarzenegger. Isso. E tem o Coringa também, né? Nos primeiros tem o Coringa do Jack Nicholson. Então eu preciso rever esses filmes. Eu não lembro. Esse que você tá direito. falando daquele que tem o Pinguim top pra caramba. Como que é o nome do ator que faz o Pinguim? Que teve uma polêmica na época com o McDonald's. Acho que é o ainda, não teve? Se não me engano, acho que não é aquela cena que começa a soltar uns negócios preto da boca dele, alguma coisa assim. Sei que o McDonald's até processou, não teve? Eu até pesquisar aqui. Lembrei agora. Mas o retorno é de 92, na verdade. 92 e o primeiro é o de 89. Que é o que tem o Coringa do Jack Nicholson. Os que vocês lembram, o pior de todos é o Batman e Robin, eu tava caçando o ano aqui, que é o que tem tanto o Schwarzenegger quanto a Uma Thurman, aquelas atrizes bizarras. É verdade. É de 97. Desses filmes, por isso que eu... E o Batman Forever, que tem o Charada, o de 95. Então, a leva até 92 é a leva que eu recomendo dos primeiros filmes, e de 95 em diante fica bem zoado. Boa, vou rever então, pra ver se eu mudo minha lista. Falou dos filmes aí que o Heath Ledger carregou o peso nas costas, né? Claro que o Pattinson carregou o peso desse, primeiro, claro, do Vampiro no Crepúsculo e também do Cedrico Diggory ali no Harry Potter. Verdade. Mas ele fez uns 3, 4 filmes recentes, não sei se a Fernanda viu, assim, que são realmente de primeiro nível.
Claro que é um circuito mais independente, não roda tanto no cinema, no streaming, mas são muito bons. Um deles é o Farol, com o Willem Dafoe, é um filme de terror muito bom, que eles ficam num farol isolado, bebendo, bêbado, assim, ele atua demais, muito bem mesmo. Um outro filme que eu gosto muito com o Pattinson é O Bom Comportamento, dos irmãos Safdie, que é um filme daqueles caras que fizeram Joias Brutas, o filme da Netflix com o Adam Sandler. Fizeram um filme anterior com o Robert Pattinson, que é um filmaço. E tem um outro daí que é do David Cronenberg, que aí sim é um filme mais artístico, como gostam de chamar, que se chama Cosmópolis, que também o Pattinson faz uma baita atuação. 3 recomendações aí para quem quiser desmistificar a figura do vampirão. O último filme que eu vi com ele antes do Batman foi aquele O Rei lá do... Uhum. Tu falou O Rei qual? O Rei Netflix, lá com o Timothée Chalamet lá do... Tá. Ele tava ele tá lá. Que eu achei que tá lá, estranhão pra caramba, loiro, né, e tal. 5 minutos de filme só, mais estranhão e só. Foi o último com ele antes do Batman. Achei aqui a entrevista aqui do Tim Burton sobre essa questão do McDonald's. Parece que o McDonald's estava por trás do filme, patrocínio, alguma coisa assim, e eles se irritaram, porque o filme era pesado, e eles se irritaram com o negócio preto que tava saindo da boca do pinguim, porque eles queriam um filme mais alegre, um filme pra infantil, né, enfim. Aí ele fala assim na entrevista, né, eu irritei o McDonald's, eles perguntaram, o que é aquela coisa preta que sai da boca do pinguim? Nós não podemos vender McLanche feliz com isso. Foi uma reação estranha, né, ele falou, que eles tiveram com o Batman, o Retorno. Metade dos fãs acharam que a sequência era mais leve do que o primeiro filme. A outra metade pensaram que era mais obscura. Eu acho que o estúdio apenas pensou que era muito estranho. Eles queriam ir com algo mais infantil ou favorável à família. Em outras palavras, eles não queriam que eu voltasse a fazer o terceiro filme do Batman. E o McDonald's, ele realmente queria boicotar ele, né? Aí ele ficou fora de cogitação e o Joe Schumacher, depois ele assumiu, né, o filme. Bom, parabéns, McDonald's. O Schumacher, ele fez filmes muito ruins. Não dá pra fazer McLanche feliz, muito bom. Mas então vamos pra conclusão aqui, porque senão a gente vai ficar segurando aqui, Marcos. Bora lá. Bora lá então. Vou começar aqui com uma musiquinha. Vamos lá. Até estourar os ouvidos, né? Muito bem, então. Estamos entrando aí em mais uma conclusão. Vai ser tensa pelo jeito desse podcast. Né? Oi? Como? Pelo jeito vai ser tensa essa conclusão aí. Exato. Estamos entrando em mais uma conclusão aqui desse podcast sobre esse filme aqui que todos nós gostamos, mas agora é a hora da verdade. Vamos ver as notas. E vai começar por mim mesmo, né? Então, a minha nota para esse filme vai ser... Na hora eu posso te lembrar, tá bom, Marcos? Fica tranquilo que eu te lembro das 5 notas, tá bom? Mas então a minha nota pra esse filme vai ser um picanha bacon. Esse filme merece um picanha bacon, na minha opinião, e eu acho que eu deixei bem claro aqui durante todo esse podcast. Sem mais. Bruno, qual que é a sua nota pra A Vingança? Com muita dor no coração de ter que dar uma nota dessa pro Robert Pattinson, mas eu vou dar um picanha bacon também. Ele conseguiu tirar uma nota dessa de mim num filme. Mesmo depois de ter atuado em Crepúsculo. Maravilha, então. Lembrando, tá bom, Marcos? Vegano, vegetariano, frango, bacon, picanha bacon. Marcos, qual é a sua nota para esse filme do Batman? Não quero ser estragar prazer aí, não. Estragar a unanimidade, mas... Eu sempre tenho um receio de dar nota máxima, tendo assistido o filme só uma vez, mas como eu falei, é muito bom, fiquei muito satisfeito, mas pra mim a nota é um bacon, que já é uma excelente nota, né? Daria uma nota 8 pro filme, que acho que se encaixa melhor nesse nível aí. Maravilha, então, notas altas, né? Até o bacon, pô, é o nome do podcast, então a nota tá ótima. Exatamente, pô, honrando o nome, tá ótimo. Exatamente. Então, maravilha, né? Estamos terminando, então, mais esse episódio. Mais uma vez, gente, siga as redes sociais,
Vai lá, acompanhe também o trabalho do Marcos, os links nós vamos deixar aqui na descrição. Marcos, muito obrigado aí, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí por toda a contribuição, pelo seu tempo. Espero que a gente possa contar com a vossa presença mais vezes aqui nesse humilde podcast. Claro. Tendo disponibilidade, tô dentro. E se for filme bom assim, melhor ainda. Aí facilita, Valeu, né? pessoal. Facilita. Parabéns pelo trabalho. Quem estiver ouvindo até o final, não deixa de realmente seguir, fazer uma divulgação gratuita pro podcast, pessoal. Uma vez eu lembro que eu tinha um podcast há uns 3, 4 anos atrás também. Eu lembro que eu fazia áudio, edição, pauta, dava um trabalhão, assim. Eu sei que o trabalho do Lucas, do Bruno, da Fernanda é um esforço considerável aí. Então, se não consegue ajudar no Apoia-se, que o certo seria ajudar no Apoia-se, pelo menos com valor simbólico aí, pelo menos divulga os amigos de vocês, compartilhe nas redes sociais, siga em todos os canais. É o mínimo que quem está acompanhando aqui tem que fazer. Isso aí, Muito obrigado. Que legal, então você tinha um podcast então antes. Aí você deixou de lado ou você pretende retomar uma vez? Não, tinha um podcast, se chamava Era Uma Vez em São Paulo, e era sobre cinema também, mas eu acabei saindo do projeto por conta do atual trabalho mesmo, lotou a agenda, eu tive que me dedicar mais a BP, mas o meu amigo, Pedro, que tocava podcast, ainda toca com um outro parceiro agora. Ah, legal. Maravilha, então, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe, viu, Marcos? E você também, Valeu. Que está nos acompanhando até esse momento, agradeço a sua paciência, agradeço o seu tempo também disponível que você reservou para nos acompanhar aqui nesse podcast, seja aí na sua academia, seja lavando a sua louça, ou seja também nos assistindo no YouTube, né? Então, tem gente que gosta, então muito obrigado também por ter nos acompanhado. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.